está assistindo ao Câmara Ligada. Daqui a pouquinho tem mais Raimundos para você. Agora a gente está conversando sobre lixo e consumo. Nós vamos convidar para fazer parte dessa conversa o deputado federal Mendonça Prado, do Democratas do Sergipe. Obrigada, deputado. Vem para cá também a Raquel Blumenstein. Ela é professora e arquiteta, coordenadora do LACIS, Laboratório do Meio Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade da Universidade de Brasília. Obrigada, Raquel. E também a Carolina Ramalhete. Ela é jornalista, assessora de comunicação, mobilização e políticas públicas do Instituto Vita Civilis. Hoje nós vamos conversar, a nossa conversa aqui vai ser baseada num documentário, A História das Coisas, da americana Annie Lenard. Esse documentário conta um pouco do ciclo da vida dos bens materiais. Para você assistir esse documentário na íntegra, você pode acessar a internet nesse endereço que está aparecendo aí na tela. Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração, para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo, atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear, e nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras, algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo, e isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Aonde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros.
Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto. O equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, aonde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200.000 pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos, e muitas mais saem como subprodutos ou poluição, e estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano? Então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias.
Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde e engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99, mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não, ele disse para fazermos compras. Compras! Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte à sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo? Não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transportes seguros, ou sustentabilidade, ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo, até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro, e descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre o design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional
Mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso, existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado, ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisto. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3.000 anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazer infelizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes, mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos, e quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos, então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar, e podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo para o lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase da produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar. Pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, 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 todos devemos reciclar, mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente, por 2 razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas,
não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável, como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites, do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores. E muito importante em recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo, um sistema que não desperdice recursos ou pessoas, porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto, e é baseada em sustentabilidade e equidade, química verde, zero resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas. Já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso, vamos criar algo novo. Raquel, vou começar com você. Essa explicação toda dessa criação, dessa vontade de consumir, explica muito, né, do que a nossa sociedade é hoje. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, com pessoas jovens com capacidade de transformação. E é exatamente isso, né? Chegamos no ponto de um consumo extremo. E para onde vai tanto lixo? E qual a responsabilidade de cada um de nós na escolha do que se compra ou não se compra e com esse lixo que é gerado? Carolina, como é que você percebe o incentivo dos governos ao consumo a cada crise econômica? E nós estamos, nesse momento, vivendo uma grande crise mundial, né? Mais do que a percepção do incentivo do governo, eu refaço a pergunta e trago um pouco a responsabilidade para nós, cidadãos, né? Como que a gente exerce o nosso papel social de olhar para esse incentivo, para a forma como as leis são feitas, os debates públicos são geridos e como que a gente se posiciona, né? Então, eu acho que esse olhar sobre o que o governo faz, sobre o que o setor empresarial faz, ele cabe a todos nós. Deputado, no seu dia a dia, na sua vida, como é que o senhor se posiciona em relação a esse consumismo? Olha, nós percebemos que estamos vivenciando no presente a ideologia do desenvolvimento e o conceito do consumismo muito arraigado, não é, no seio da sociedade. Então, a ideia de crescer e crescer economicamente, aumentar o produto interno bruto, isso faz com que haja na sociedade uma ideia de cada vez mais comprar pelas facilidades que são impostas e pela propaganda exacerbada que nós assistimos na mídia, o carro novo, o celular novo. E isso certamente causa posteriormente a degradação ambiental e problemas de aquecimento global e tantos outros que são danosos aos seres humanos e à vida de um modo geral. Eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo tem seu celular, Caniço? Meu celular não tem 2 anos. Você é assim, 2, aficionado 3 anos, vai. Você é aficionado por eletrônicos? Não, para falar a verdade, não. Eu sou bem anticonsumista. Para mim, funcionando já está bom. Não quero estar com a última tecnologia, eu acho besteira. É bem o que você fala, você é obrigado até por uma moda de estar com a coisa nova e que
e ela vai suprir o mesmo espaço e a mesma função de uma coisa antiga. Só que você vai ser, dentro dos seus pares, você vai ser até meio, né, tipo, desprestigiado porque você está usando uma coisa antiga. A moda te faz querer comprar uma coisa nova. O meu celular é bem velho, ele já está dando sinais de que está precisando de juntar e jogar fora. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Marcos, a minha pergunta vai para a arquiteta. Porque, no dia de hoje, a gente está tendo muitos incentivos de consumo, né, do governo por causa dessa crise. As taxas de carro, as taxas de juros estão diminuindo e isso aumenta o nosso consumo. Eu queria saber se tem como a gente crescer planejando antes, que nem Brasília agora. Brasília agora foi uma cidade planejada anteriormente e a cidade agora está se destruindo praticamente por causa das construções que são antigas, os materiais da própria construção não foi planejada para durar muito, porque tem alguns produtos que são recicláveis que duram, mas ferro dura mais, entendeu? Muitas pessoas usam os produtos recicláveis, esses produtos para poder gerar, para poder substituir, mas nem sempre esses produtos são bons. A sua pergunta é uma pergunta importantíssima, né? Porque como é que nós crescemos e crescemos com sustentabilidade? A questão do planejamento urbano e da sustentabilidade urbana, ela é o grande desafio desse século. Porque as cidades estão se enchendo e, junto com elas, vêm pessoas, vêm carros e vêm bens de consumo de toda espécie. Né? E como é que a gente faz isso de maneira que possamos continuar a ter um espaço urbano, que é um espaço urbano que atenda às nossas necessidades, com todos os confortos e com responsabilidade ambiental? Claro que tem jeito. E é claro que isso exige de todos os níveis, né? Tanto da legislação, quanto dos governos, quanto do usuário, enfim, de todos os agentes, uma parcela de responsabilidade. Agora, esse planejamento, ele também exige, sem dúvida alguma, um atrelamento muito forte com a economia. Como ele falou, se nós estamos comprando carro, se a gente está consumindo, como o deputado também falou, é porque existe todo um sistema que está trabalhando para isso, para incentivar e para facilitar a nossa vida para que a gente continue a consumir. Então, a gente precisa, na verdade, de fazer com que esse planejamento ele integre todos esses atores, todas as políticas desses atores e que cada um assuma a sua parte, inclusive a academia, inclusive a universidade. Ela tem que fazer também a sua parte, dando respostas que atendam a isso. Tem mais pergunta aí, gente? Oi. Pode falar. Oi, meu nome é Matheus. Após toda essa explicação do vídeo e tal, com o capitalismo e essa geração de lucro, eu queria perguntar se o comunismo poderia ser uma saída. Você acha que a saída é política, então? Poderia ser, ou algo do tipo. Para além da escolha dos antigos modelos, né, dos antigos sistemas, entre o capitalismo ou o comunismo ou o socialismo, a gente tem que pensar que a gente vive, hoje em dia, num sistema, num modelo que dá sinais claros de esgotamento. Então, a perspectiva de continuidade de produção e consumo, como é atualmente, ela é muito pequena, porque o planeta não aguenta mais, né? Não tem mais como manter essa produtividade. Então, você dizer, hoje em dia, se o capitalismo vai acabar, se o que virá será um modelo como o comunismo, é muito difícil, é quase impossível, porque a gente está justamente num momento de transição. Mas existem novas soluções e novos sistemas e novos modelos. Por exemplo, todos os sistemas baseados em troca, né, em redes de economia solidária, produção justa, consumo sustentável, produção agroecológica, são indícios de uma nova forma de existência da humanidade sobre a superfície terrestre, de uma nova relação com a natureza. O nome que isso vai ter no futuro ainda não dá para dizer. Então, quer dizer que você apoia o capitalismo? Primeira pergunta. Segunda pergunta é para arquiteta, eu acho. Você abriria mão do seu salto bonito, da sua roupa elegante, dos seus colares, para usar uma roupa mais simples e mostrar para o mundo que aquela roupa dura mais e que você é alternativa, entendeu? É porque é o seguinte, porque é difícil confiar, principalmente nas pessoas que vão aí na frente. E no meu ponto de vista, tá difícil de confiar em todo mundo que está no poder. Parece que tá tudo que tá Melhore o seu linguajar, por favor. Foi mal, perdoa. Então,
tá tudo ferrando. E... Melhorou. E há muito tempo as pessoas estão falando a mesma coisa. Ah, vamos mudar. As pessoas vão lá no poder e falam, vamos mudar, tal e tal. Eu acho que uma resolução melhor seria dar a voz para os novos e deixar os velhos aprender como é que se Posso faz. responder tá essa? ligado? Posso responder essa? Responde. Vocês ainda não perceberam a importância dessa parada aqui. Nós estamos dentro do centro de decisões do Brasil, sacou? Aqui temos um representante, sacou? E você, meu brother, você é a voz desse representante quando você bota o seu dedo na urna. Então, quem vai determinar isso não é ele, não sou eu, porque o nosso tempo já passou. São vocês, sacou? É você que vai determinar isso. Então, é aquela coisa, o ativismo, na verdade, não é você ir para o Facebook e ficar dando retweet, sacou? É você tentar convencer o seu próximo desse ponto importante. A palavra aqui, mais importante que foi dita nessa tarde, foi sustentabilidade. Sustentabilidade. Será que é possível haver progresso e sustentabilidade? Quem vai garantir são vocês, votando nas pessoas certas. Eu acho que você traz alguns aspectos muito importantes. Eu vou falar muito rapidamente. De fato, eu abriria a mão de absolutamente tudo, do sapato, do colar, da maquiagem, dos anéis. Agora, também seria importante, talvez, a gente relatar o seguinte. Talvez esse seja um único sapato. Talvez esse seja um único colar. Talvez esse seja um único anel, e não vários. Então, acho que isso é muito importante, né? Qual é esse limite? Né? E, sem dúvida alguma, para onde nós estamos caminhando é justamente para nós não termos nada disso, que é justamente, né, uma sociedade onde nós teremos empregos verdes, onde nós teremos materiais que tenham de berço ao berço, ou seja, eu não jogo ele fora e ele não tem serventia, eu jogo ele fora e ele é matéria-prima para um processo de reciclagem. E tomara que cada um de vocês, a partir do momento que vocês tomem essa consciência, vocês façam essa escolha de ter menos, né? E de saber aproveitar o máximo aquilo que se tem. Isso aí. Tem mais uma pergunta, pode falar. Oi, meu nome é Letícia. Eu queria voltar ao que ele estava falando. Caniço, não é seu nome? Uhum. Isso. Ele falou que a gente estava tudo nas nossas mãos e no nosso dedo. Só que não é bem assim. Se eu não me engano, na eleição anterior, muitas pessoas votaram por falta de opção. E isso está ficando cada vez pior e a gente está ficando sem opção. O meu ponto de vista, eu acho que você tem que chegar na urna e determinar. Uma forma de determinar, de repente, é votando nulo. Nunca se sabe. Ou então se candidatando, né, se envolvendo com a política para a gente ter novas Imagina opções. Que 51% dos votos são nulos. O que pode acontecer? Eles vão ser obrigados a abrir a discussão. Nunca se sabe. Se todos nós que estamos insatisfeitos, se a gente levantasse e tomasse uma posição, não vou mais votar. E aí, como é que faz? Todo mundo vai saber que a gente está insatisfeito. O discurso já vai mudar, já é alguma coisa. Você está querendo falar de novo? Eu esqueci o nome dele. Fernando, fala. Eu quero voltar para aquela questão. Assim, eu acho que o problema do nosso capitalismo é o que as pessoas acham que representam, usando roupas. Então, não importa se é muito ou pouco. Quando a pessoa se mostra muito luxuosa, ela está querendo que a outra tenha inveja e compre o que é novo também para ser igual a ela. Claro. É exatamente isso que fala o documentário. Você já viu a gravata? A gravata é um ótimo exemplo. A gravata, todo ano, ela muda. Não é a gravata, não. Mas... Não, a gravata, deixa eu te explicar, essa é muito maneira. Todo ano, a gravata muda, a moda da gravata. É uma listra, outra é bolinha, outra é... Todo ano ela muda. Para quê? Para aquele que tem grana poder ir lá e comprar a última gravata e mostrar para o que não tem grana. Falar, ó, eu sou melhor do que você, brother. Ó, tô com a última gravata aqui. Sacou? Isso é horrível, cara. Que horror. Mas isso é capitalismo. Você quer mudar o capitalismo? Não, então, aí aquela questão que você falou, eu acho muito bem. A gente não tem que ficar no Facebook, a gente tem que representar em passeatas igual a Marcha da Maconha que está rolando hoje. E para lembrar bem, aquela outra questão, as sociedades hippies, as sociedades alternativas,
que todas as pessoas que estão no poder, às vezes, fazem questão de chamar elas de vagabundos, eles são as pessoas que estão fazendo a diferença por usarem trapos feios, mas, mesmo assim, representar estilo com coisas baratas. Então, Sim. era só sobre isso. Você abriria a mão da roupa que você estava usando agora para usar uma roupa hippie? Não, eu, sem dúvida, se isso me fizesse bem, eu acho que você tem que vestir e você tem que ser aquilo que te faz feliz. E se fosse E para ajudar o planeta? Eu não apresentaria, eu não usaria absolutamente uma roupa para simplesmente demonstrar para as pessoas aquilo que eu não sou. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que você tem que ser verdadeiro com aquilo que você é. Agora, eu acho que você tem que fazer a seguinte pergunta. Isso que eu estou adquirindo, de onde isso vem e para onde isso vai? Isso aqui, quando eu jogar fora, ele tem alguma utilidade? Ele pode ser matéria-prima para algum processo? Ele pode ser reutilizado por alguém ou não? Eu acho que o caminho é aí, porque tanto de um lado quanto do outro, você também vai estar sendo preconceituoso. Se você olhar para uma pessoa que está sendo bem vestida e dizer que ela está bem vestida só para causar inveja no outro, eu acho que isso também é uma certa limitação. Da mesma maneira, também é preconceito, né? Você também está olhando para aquela pessoa, tipo assim, por que todas as pessoas precisam ser alternativas? Agora, é muito importante você fazer a seguinte pergunta: aquilo que eu estou comprando, aquilo foi feito com mão de obra escrava? Aquilo veio de matéria-prima que a origem dela é uma origem legal, que foi extraída de maneira legal? E aquilo que eu estou comprando, quando eu deixar de usar, ele vai poder ser reciclado e vai poder ser reutilizado? Essas são perguntas que nós, consumidores, precisamos fazer. E não se eu estou comprando alguma coisa para causar inveja a alguém ou para mostrar uma coisa que eu não sou. Então, a nossa responsabilidade de consumidores de qualquer material é de onde isso vem, a origem está correta, isso foi produzido de maneira correta e isso, quando eu descartar, vai ser utilizado para uma reciclagem ou para alguém, né, reusar. Isso é que é importante. Fala, Carolina. Você me perguntou se eu sou contra o capitalismo, né? Eu sou a favor da mudança. Tudo que existe hoje foi feito por nós, enquanto sociedade. A gente não tem como se eximir de que hoje somos consumidores, vivemos dentro desse sistema e retroalimentamos eles. Como assim? Cada vez que a gente consome, cada vez que a gente faz parte disso tudo, a gente faz com que isso aconteça por um pouco mais de tempo, querendo ou não. Todas essas informações que a professora falou, a gente sabe de onde vem o que a gente compra? Isso é fácil de saber? Não é, para a gente fazer essas escolhas. Então, a informação é um fator preponderante. A gente precisa exigir que essa informação esteja disponível para a gente poder fazer boas escolhas. E, em segundo lugar, a gente precisa começar a pensar, se fosse ideal, como seria? Como que a gente pode fazer diferente? Talvez a minha geração, a geração anterior, não tenham tido a resposta. Mas eles também não tiveram os mesmos problemas que a geração de vocês vai ter daqui a alguns anos. Então, existe uma grande esperança de que dessas mentes criativas saia uma série de soluções também. Deputado, o senhor, antes de ser deputado federal, o senhor foi vereador. A questão do lixo, o tratamento de lixo, é uma questão do município. Qual é o grande nó nessa questão? Por que não se avança? Olha, na verdade, o Brasil é uma república federativa. Nós temos a União, os estados e os municípios. E são mais de 5.000 municípios no Brasil. São municípios dessemelhantes, com estruturas administrativas totalmente diferenciadas. Então, tem aqueles que têm a sorte de serem administrados por pessoas que têm uma consciência mais avançada. E, dessa maneira, nós temos ordenamentos jurídicos mais modernos, com reciclagem, com limpeza pública adequada, com o destino final do lixo sendo escolhido de maneira correta. Mas, lastimavelmente, na maioria das cidades brasileiras, nós temos um destino final errado e, muitas vezes, a parte considerável do lixo ele não é recolhido. E, muitas vezes, tem como destino os rios, os lagos, as florestas, os esgotos, não é? E causando uma perturbação geral para a sociedade, porque causa problemas para os seres vivos no meio ambiente e causa problema até para os serviços públicos, porque entope os bueiros, os esgotos, causando transtornos para a população de um modo geral. Portanto, não é um problema fácil de se resolver de forma uniforme para todo o país. É uma questão de capacitação dos gerentes, e aí volta aquela discussão inicial, da boa escolha dos gestores públicos, que é uma responsabilidade dos cidadãos brasileiros. Raquel, a gente viu ali no documentário que
O percentual de reciclagem hoje ainda é muito pequeno, né? Eu queria que você falasse sobre o caso do Brasil. Qual é esse percentual? Como é que está a questão da reciclagem no país? Hoje a gente recicla ainda muito pouco, né? Nós chegamos o quê? Em 8%, 12%, dependendo dos locais. E para reciclar, nós precisamos de coleta seletiva, porque a reciclagem ela só pode realmente existir se nós tivermos um resíduo limpo, um lixo limpo, um lixo separado. E isso tem caminhado de maneira ainda muito gradativa. Mas a gente também viu que o lixo residencial é uma pontinha do problema. E o lixo industrial e o lixo das grandes construções, como isso é tratado? A indústria da construção gera 40%, 50% da massa, do volume de resíduos sólidos urbanos de uma cidade. Quer dizer, ele é gigantesco. Né? Então, uma caçamba que tem resto de concreto, resto de tijolo, resto de madeira, resto de metal, plástico, papel, todo esse resíduo, né, ele tem 90% dele pode ser reciclado, se a gente tratar dele, né, de maneira correta. Então, de novo, a responsabilidade do usuário, quando ele descarta o seu lixo, é gigantesca. E nós, como usuários, nós temos essa responsabilidade. Então, nós precisamos de ter todos os agentes dessa cadeia, nós temos que ter o setor público fazendo a sua tarefa, tendo planos diretores, nós temos que ter aqueles gerentes de processos produtivos fazendo a sua tarefa e o usuário fazendo a sua tarefa. Todos dentro dessa cadeia têm que fazer um pedacinho para que lá na frente a gente consiga reverter esse processo que foi nos mostrado no filme. Digão. Então, interessante o que o deputado falou, são 5.000 municípios, né? E cada um com uma cabeça diferente. E a gente que viaja bastante, a gente vê muito isso, né? E tem lugares que eu estou andando de carro, o cara da frente, assim, de repente, voa uma lata, voa um pacote do McDonald's. Sabe? Eu acho isso terrível, cara. Isso me agride de uma forma muito grande. Assim, meu carro, você pode ver meu carro, está cheio de papel, cheio de coisa, depois eu limpo e jogo no lixo, né, separado. Lá em casa a gente tem lixo separado, plástico, papel, né, metal, enfim. Então, é isso. Acho que o que a gente está tentando fazer aqui é justamente conscientizar o povo, que é tão importante, né? Já que não está começando lá de cima, vamos começar aqui de baixo. Tem que começar de algum lugar, né? Então, é exatamente isso. Cada lugar é de um jeito. Eu acho que todos nós tínhamos que pensar do mesmo jeito. É reciclar o lixo, é não jogar lixo na rua, porque isso já ajuda muito. Porque aí o lixo não vai para os esgotos, não vai para os rios e tal. Isso já é isso aí já vai mudar bastante. Tem pergunta na plateia, gente? Bem, meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de me dirigir ao senhor na questão da reciclagem de lixo, que as pessoas em Brasília são conscientes, assim, parcialmente conscientes, mas quem quer reciclar tem que abrir mão de dinheiro, tem que pagar para ter isso, sim, sendo efetuado realmente, e de muito tempo. Aqui eu vejo, na minha casa tinha latas de separação, coleta, sim, reciclada, seletiva. E quando chegavam as pessoas, o terceirizado, recolhendo esse lixo, eles simplesmente jogavam tudo junto e chegava lá na hora do... No caminhão vai tudo junto, né? Tudo que você separou, no caminhão ele vai mistura de novo. Chega lá, rasgam um saco e jogam como chega. E assim, é uma coisa que eu acho que falta. O governo tenta incentivar a reciclarem, só que não tem um projeto firme que ajude a reciclar. E sim um terceirizado que vai lá e fala que faz, mas efetivamente não acontece. Essa é uma questão de gerenciamento, de gestão pública também. É necessário que haja a devida fiscalização. O caso do lixo, nós estávamos até comentando antes do programa, é um dos que suscita maior problemas relacionados a desvio de dinheiro público. Por quê? Porque o lixo ele é mensurado para ser pago o serviço através do peso. E é muito difícil você fazer esse processo de fiscalização. Entretanto, para fiscalizar o processo de reciclagem não é difícil. Então, isso é uma questão de gerenciamento. Nós precisamos aperfeiçoar a estrutura administrativa para fiscalizar e dar o destino correto a esse produto, a esse lixo, a esse resíduo que está sendo recolhido nas residências e nos pontos comerciais. É uma questão só de gestão pública, melhorar o gerenciamento e a fiscalização do serviço. Posso fazer uma pergunta? Claro. Vai ser... Eu sei, mas é que seria interessante para vocês. Como é que funciona o mecanismo dos créditos de carbono? Que é uma forma das indústrias serem responsáveis pelos seus dejetos e serem participativas na solução do problema. A questão do crédito de carbono e uma protocolo de Kyoto, essas coisas, é interessante. Uma série de outros incentivos, né, a
a mecanismos ambientalmente mais sustentáveis e mais corretos, elas entram dentro de uma discussão que hoje se chama de pagamentos por serviços ambientais ou pagamentos por serviços ecossistêmicos. Hoje já existe, em tramitação, leis para que seja feito esse pagamento pelos serviços ambientais, para que se comece a valorar o quanto economicamente é importante a gente ter esses serviços preservados, né? O quanto economicamente vale uma floresta em pé. E você também tem, em relação ao consumo e ao lixo, né, propriamente, a forma como a produção é feita pode ser de uma forma mais ou menos impactante, né? E esses créditos, esses serviços servem como uma espécie de moeda, né, para que você consiga regular as economias de forma que elas sejam mais sustentáveis. Ou seja, quem polui vai ter que pagar mais. É o certo. Se der certo, se os mecanismos realmente forem implementados, não só quem polui vai ter que pagar mais, como vai ter que investir em vai ser incentivado que se invista para que não se polua, para que se preserve uma floresta, uma nascente, e isso vai ter valor econômico.